Olá, eu sou o Alessandro Romano, sou advogado e estou aqui mais uma vez para comentar algumas medidas que estão sendo tomadas por nossos governos para o enfrentamento deste período crítico de incertezas e isolamento social causados pela pandemia do coronavírus. No vídeo anterior, fiz algumas ponderações e esclarecimentos em relação à medida provisória número 936 de 2020, focando exclusivamente na suspensão temporária do contrato de trabalho. Medida esta que já impactou mais de 5 milhões de trabalhadores que tiveram seus contratos de trabalho suspensos. Hoje, quero falar com você especificamente sobre a redução proporcional da jornada de trabalho e de salários. Então, se este assunto interessa a você, fique comigo e vamos juntos entender alguns aspectos que foram introduzidos pela medida provisória 936 de 2020, editada pelo governo federal. Conforme já me referi no vídeo anterior, com o objetivo de minimizar as demissões em massa durante o período de pandemia do novo coronavírus, o governo federal editou a medida provisória 936 de 2020, que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispôs também sobre as medidas trabalhistas complementares para o enfrentamento do estado de calamidade pública provocado pela pandemia do coronavírus. E dentre essas medidas, possibilitou a redução da jornada de trabalho e, consequentemente, a redução de salários. Essa medida, assim como a suspensão temporária do contrato de trabalho, pode ser adotada mediante acordo por qualquer trabalhador formal, ou seja, que tenha carteira de trabalho assinada, incluindo os empregados domésticos, e, como já mencionei, através de acordo individual ou coletivo, a depender do caso concreto. O acordo de redução da jornada de trabalho e salários poderá ter duração de até 90 dias. E neste período, você, trabalhador, receberá o valor do salário acordado e, em complementação, o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, que será custeado com recursos da União e pagos no prazo de 30 dias contados a partir da data da celebração do acordo, desde que esse seja informado pela empresa ao Ministério da Economia, no prazo máximo de 10 dias. Este benefício será devido mensalmente e será pago exclusivamente enquanto durar a redução proporcional da jornada de trabalho e de salários. Preste atenção a esta informação. Todo empregado que formalizar acordo individual ou coletivo de redução da jornada de trabalho e salário terá direito ao benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, independente de ter cumprido qualquer período aquisitivo, tempo de vínculo empregatício ou número de salários recebidos. Mas, quais são os percentuais da redução que podem ser acordados? Pois bem, o artigo 7º da medida provisória 936 determina que a redução da jornada de trabalho e de salários deve obedecer exclusivamente os seguintes percentuais: 25%, 50% ou 70%. Mas e se eu quiser firmar um acordo de redução, por exemplo, de 40%? Posso? A resposta é não. A medida provisória determina que os percentuais devem ser exclusivamente de 25%, 50% ou 70%, não se admitindo qualquer outra fração, devendo ser preservado ainda o valor do salário hora de trabalho, salvo, exceto, a não ser nos casos em que houver convenção ou acordo coletivo de trabalho. E aqui fica a pergunta: será que você sabe qual é o valor da sua hora de trabalho? Não? Então vou explicar de forma bem rápida e resumida para que você entenda.
Pegue então calculadora, papel e caneta e me acompanhe. A primeira coisa a saber é qual a sua carga horária de trabalho semanal. Digamos que sua jornada de trabalho na empresa seja de 8 horas diárias e, portanto, 44 horas semanais, sendo 40 horas de segunda a sexta e 4 horas no sábado, totalizando as 44 horas semanais. Considerando-se que um mês é composto de 5 semanas, temos então um total de 220 horas por mês. Calma, explico como cheguei a esse resultado. 44 horas por semana, vezes 5 semanas por mês, ou seja, 44 vezes 5, que somam 220 horas mensais. Um valor considerado padrão hoje em dia. Agora, basta dividir o seu salário pela quantidade de horas trabalhadas. Por exemplo, vamos supor que seu salário mensal é de R$2.000. Dividindo o salário mensal pelas 220 horas de trabalho, temos o valor do salário por hora, que neste exemplo é de R$ 9,09. Este é o valor que deve ser preservado nos acordos de redução de jornada de trabalho e salários. Então vamos a um exemplo prático de redução de jornada de trabalho e salários, na proporção de 70%, que é o valor máximo admitido pela medida provisória. Se você normalmente trabalha 220 horas mensais, ao reduzir 70% de sua jornada de trabalho, passará a trabalhar 66 horas mensais, uma média aproximada de 2 horas e meia, mais ou menos por dia. Assim, considerando que a hora de trabalho deve ser preservada, quem a princípio trabalhava 220 horas mensais ao custo de R$ 9,09 a hora, passará a trabalhar 66 horas mensais, com a redução de salário de 70%, passará a ter um salário mensal de R$ 599,94. Lembre-se que esse exemplo tomou como base uma pessoa que trabalha 220 horas mensais e recebe um salário de R$ 2.000. Logo, com a redução de 70%, passará a trabalhar 66 horas mensais e receberá um salário de R$ 599,94. O governo teve o cuidado de explicitar na medida provisória que deverá ser preservado o valor do salário hora de trabalho, justamente para evitar que o trabalhador tenha uma redução real de seu salário, desproporcional às horas trabalhadas. Pois bem, uma outra consequência da redução da jornada de trabalho é a estabilidade provisória de emprego em favor do empregado, durante o período acordado pela redução da jornada de trabalho e salário, e após o encerramento da redução da jornada, por período adicional equivalente ao acordado para a suspensão. Calma, parece um pouco confuso, mas vou explicar melhor. Se a empresa optar pela redução da jornada e salários pelo prazo máximo, ou seja, de 90 dias, o empregado terá estabilidade no trabalho durante os 90 dias em que a jornada estiver reduzida e mais 90 dias após retomar as atividades normais. Portanto, terá 180 dias de estabilidade de emprego. Se por algum motivo, dentro deste período, você, trabalhador, for dispensado sem justa causa, a empresa ficará sujeita ao pagamento de, além das parcelas rescisórias previstas na legislação em vigor, ao pagamento de uma indenização escalonada, que vai de 50% a 100% do valor de seu salário. Mas advirto, essa indenização não será devida em caso de pedido de demissão ou demissão por justa causa. Outro fato importante é que, apesar da empresa reduzir a jornada do contrato de trabalho, os demais benefícios oferecidos, por exemplo, vale alimentação, vale transporte, planos de saúde, seguro de vida, entre outros, devem ser integralmente mantidos. Conforme já me referi no vídeo anterior, a base utilizada para o pagamento do benefício emergencial do governo é o do seguro-desemprego, que varia entre R$ 1.045 até R$ 1.813,03, sendo este o teto,
de acordo com o salário do empregado, uma vez que o objetivo da medida adotada pelo governo federal é preservar os empregos e não a manutenção ou custeio de altos salários. Pois bem, espero que essas informações tenham ajudado. E por fim, peço que você compartilhe este vídeo e vamos fazer com que alcance e ajude mais e mais pessoas. Peço também que se inscreva no canal. Assim, podemos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de valor com o objetivo de ajudar as pessoas a superar este momento tão difícil na história da humanidade. E se você tiver dúvidas ou quiser contribuir com sua opinião sobre este ou outros assuntos, deixe aqui seus comentários. Eles são muito importantes para nós. E claro, nos ajudam na seleção e produção de novos conteúdos. Eu vou ficando por aqui, sempre de olho em tudo que possa interessar a você ou a sociedade como um todo. E reitero o meu compromisso de respeito à saúde, à vida e ao bem-estar social. Meu muito obrigado, que Deus nos proteja e até o próximo vídeo.